Olá, pessoal. Vamos começar aqui a semana 3 do PET de inglês do nono ano. E nesta semana nós vamos trabalhar sobre o coronavírus, tá? Então, saindo um pouco daquela parte lá de leitura de livros, nós vamos para o universo aí da doença que está afetando todo mundo. Então, a atividade começa dizendo, trabalhando um termo tirado do dicionário Michaelis. Ele tirou duas palavras, argumentar e persuadir. Os dois andam de mãos dadas, né? O que é persuadir? É você convencer alguém de alguma coisa. Argumentar é você apresentar um fato, você apresentar provas, fazer uma determinada conclusão e a partir dali você tentar convencer a pessoa de algo. Então, se você não tem bons argumentos, você não consegue persuadir, ou seja, convencer as pessoas do que você quer falar, né? Então, os dois andam juntos. E vamos ver aí por que foi utilizado, por que se trabalhou esses dois termos, tá? Leia parte da matéria do dia 13 de maio de 2020 do jornal britânico BBC News a respeito do Brasil. A matéria na versão original está disponível no link que está mostrando aí. Então, vamos lá. Coronavirus. Brazil records highest daily rise in deaths. Então, coronavírus. O Brasil registra o maior número de mortes por dia, em um dia. Tá? O texto ele é um pouquinho maior que os outros, então vamos ler aqui primeiro em inglês. Brazil has recorded its highest daily rise in the number of deaths from the coronavirus, health officials say. It registered 881 new deaths on Tuesday, the health ministry said. The total death toll now stands at 12,400. It means Brazil, which is at the center of the Latin American outbreak, is now the sixth worst affected country in terms of recorded deaths. And experts say the real figure may be far higher due to a lack of testing in the country. Brazil's total is second only to the US in the Western Hemisphere. The World Health Organization, WHO, or WHO, says the Americas are currently at the center of the pandemic. The outbreak is expected to accelerate over the coming weeks, experts say, and there are fears the pandemic could overwhelm Brazil's health system. Então vamos à tradução. O Brasil registrou seu maior pico de número de mortes por coronavírus, afirmam agentes ou oficiais de saúde. Registrou-se 881 novas mortes na terça-feira, disse o ministro da Saúde. O total de mortes agora passa a ser de 12.400. Isso significa que o Brasil, que está no centro do surto da América Latina, é agora o sexto país mais afetado em termos de mortes registradas. E especialistas dizem que o número real pode ser bem maior devido à falta de testes no país. Segunda parte. O total do Brasil só fica atrás dos Estados Unidos no Ocidente, no hemisfério ocidental. A Organização Mundial da Saúde, OMS, diz que as Américas atualmente estão no centro da pandemia. Esperam que o surto acelere nas próximas semanas, dizem especialistas, e temem que a pandemia pode sobrecarregar o sistema de saúde do Brasil. Tema bem atual, atualíssimo. Número 1. Qual o tema central do texto? Nós já falamos disso. Gente, tema central não é o título. Você não vai copiar aqui, coronavírus, Brasil registra aumento de mortes. Não. Esse não é o tema, isso é o título. Ele está só iniciando o texto. O tema é o assunto, do que está se falando o texto. Claro que o título ajuda, né? Porque o título ele dá uma introdução, ele deixa a gente, como vou dizer, ele deixa a gente esperto, ele deixa a gente sabendo um pouco do que nós vamos ler, a notícia, o que vai tratar. Mas o real, o tema real, ele está aqui dentro do texto. Então, você precisa entender do que está se tratando, né? Volta na tradução que eu li, escuta novamente para você entender qual é o tema, qual é o assunto, qual é a temática desse texto aí. Do que ele está falando?
Lembrando, não copiem título. Isso, gente, é em português também. Não copie título. Título não é tema, tá? Título é só introdução. 2. Quais são os fatos que o jornal nos apresenta para dar argumentos ao título? Agora sim, vamos ver. O título fala: Coronavírus. Brasil registra o maior número de mortes em um dia. Brasil registra o maior número de mortes em um dia. Aumento de mortes. E aí? Então, o título é esse, né? Está falando que o Brasil registrou um número altíssimo de mortes aí. E, de acordo com a matéria que eu acabei de traduzir, o que o autor traz como argumentos para esse título? Ou seja, como que ele prova isso daí? Como que ele vai provar que realmente aconteceu isso? Tem no texto, nós temos dados no texto que vão ser usados como argumento. Argumento não é só você saber falar bonito. Argumento é você ter fatos, você ter dados sólidos, dados reais, para que você consiga provar para a pessoa que o que você está falando é certo. Então, e aí? Que dados são apresentados no texto para argumentar este título, ou seja, para poder provar que o que ele está falando aí é certo. Número 3. A frase "The real figure may be far higher due to a lack of testing in the country", ou seja, o número real pode ser bem maior devido à falta de testes no país. É um fato ou uma opinião dos experts? Baseado em quê? Então, isso aí que eu acabei de falar, vou ler novamente, tá? O número real pode ser bem maior devido à falta de testes no país. Isso é os especialistas estão atestando isso aí como fato ou é uma opinião deles? O que vocês acham? E é baseado em quê? É baseado em quê? Baseado em quê que eles falaram isso? Que o número pode ser maior por causa da falta de testes no país. Número 4. A frase Brazil's total is second only to the US in the Western Hemisphere. Então, o total no Brasil só está atrás dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. É um fato ou uma opinião? E aí, pessoal? Quando dizem que o total de mortes no Brasil só fica atrás dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, né, no caso do lado aqui do globo, isso é que ele está falando é um fato, é uma verdade ou é uma opinião? É algo que alguém acha que é? E isso foi baseado em quê? Tem algum dado para provar? Número 5. De acordo com as definições de cada verbo, persuadir e argumentar, e com o meio de comunicação onde foi publicado, que foi o jornal britânico, né, o BBC. O texto Coronavírus. Brazil records highest daily rise in deaths. Tem mais características de texto persuasivo ou argumentativo? Justifique sua resposta. Vou explicar. Então, você vai ler persuadir e argumentar. O que significa? Lá no começo da semana 3, na atividade. Leu, né? Ok. Agora, vamos pensar. Depois que você leu, o que significa persuadir e o que significa argumentar? Pensando que esse texto sobre o coronavírus foi publicado em um jornal britânico, ok? Esse texto que eu acabei de traduzir aí para vocês, ele tá mais para um texto persuasivo, ou seja, aquele texto que ele procura mais convencer você de algo. Ou ele é um texto mais argumentativo, ou seja, ele está argumentando, expondo fatos, expondo dados. Qual dos dois textos, dos dois tipos de texto, você acha que ele pode ser classificado como sendo um texto de persuadir, de convencer ou de argumentar, de mostrar fatos? E aí você vai justificar sua resposta, né? Com isso aqui que eu acabei de falar. Qual das duas características que está mais presente nesse texto aí? Qual que tem mais a ver com ele? 6. De acordo com as definições de cada verbo e com o meio de comunicação onde foi publicado, o texto sobre The Alchemist, da Amazon.com, lá da semana 2, tá? O Alquimista.
tem mais características de texto persuasivo ou argumentativo? Justifique sua resposta. E aí? Comparando a mesma questão das 5, só que não sobre esse texto, sobre o texto da semana passada, que foi sobre aquele livro O Alquimista, escrito por Paulo Coelho e tal. Ele tem mais um estilo de um texto que quer te convencer a fazer algo, quer te incentivar a fazer algo. Ou ele é um texto de argumentar, ou seja, expor fatos, expor dados, concluir alguma coisa. Qual dos dois você acha que tem mais a ver com aquele texto da semana 2, que fala sobre o livro? E aí você vai justificar da mesma maneira que você fez na questão 5. Questão 7. Qual a relação do texto lido com a imagem abaixo? A imagem fala stay at home, fique em casa, né? Important, stay home, então é importante ficar em casa. E aqui está falando o seguinte, para o cara tá fora de casa, né? Pensar, is this trip really essential? Essa viagem, essa saída é realmente essencial? Então, será que vale a pena mesmo sair? Ele coloca vários exemplos, né? Go to an essential job, ir ao emprego essencial, né? Igual o policial aqui. Act as a caretaker for loved ones, né? Então, agir como uma pessoa que cuida dos outros, um cuidador, que vai ajudar mesmo, se você for mais novo, puder fazer compras para uma pessoa mais velha, né? Ajudá-la para não ter que sair, para ela não ter que sair de casa. Outdoor exercise in groups less than 10 and 6 feet apart, ou seja, exercícios fora de casa, desde que seja um grupo menos de 10 pessoas, e esse 6 feet aí é a distância. 6 feet, eu imagino que dê quase 2 metros de distância de cada, convertendo as medidas. Go to the doctor or pharmacy, né? Ir ao médico ou à farmácia and buy groceries one time per week. Fazer compras de supermercado uma vez na semana. Então, e aqui de vermelho, don't gather in groups. Não se agrupe. Traduzir agora qual a relação do texto lido com a imagem abaixo. Esse texto que fala sobre o coronavírus. E essa imagem, o que eles têm a ver? Qual é a relação entre eles? O que eles têm em comum? Né? Um usa mais imagens e o outro usa mais um texto escrito, mas eles têm algo em comum aí. A 8. A imagem contém mais características persuasivas ou argumentativas? Com qual objetivo? Então, essa imagem aqui do stay at home, ele está mais para um tipo de texto em que se convence alguém de algo ou que você argumenta, que você demonstra fatos, né? Lembrar vocês que argumentar, gente, é a mesma coisa, por exemplo, de um texto do Enem, que você não tenta convencer a pessoa que está lendo sua redação para te dar a nota, você não está convencendo ela de que você está certo, você apenas está discutindo o assunto. Argumentar é discutir um assunto, é você expor um determinado fato e falar sobre aquilo ali. Quando o Enem coloca na redação, por exemplo, se o Enem colocar falando sobre o coronavírus, né, você precisa argumentar sobre ele e a questão de que muitas pessoas não estão ganhando dinheiro durante a pandemia. Você vai argumentar, falar sobre isso, o que você pensa, mas apresentando sempre fatos. Ele não é um texto de opinião. Por mais que você tenha a sua opinião, você não pode demonstrá-la naquele texto. Você tem que se guardar. A persuasiva, não. Você demonstra muito mais o seu gosto, se você gosta daquilo ou não. Você demonstra muito mais do que no argumentativo. Só para vocês fazerem a diferença, tá? Entre os dois, porque eles parecem demais. Eles são muito parecidos, mas não são iguais. E aí pergunta, com qual objetivo? Então a imagem, ela contém mais essas características de de persuasão, de convencimento, ou elas contêm mais de argumentação, de demonstrar fatos e coisas assim. Com qual objetivo? Ou seja, qual é o objetivo desse texto? Pela resposta que você der na primeira pergunta, né, se é persuasiva ou argumentativa, você já vai encontrar sua resposta com qual objetivo. Então, se ele é persuasivo, é com qual objetivo? Convencer as pessoas a fazer tal coisa.
Se ele é argumentativo, com qual objetivo? Ah, apresentar dados sobre isso, isso, isso. Ok? Então, é assim que vocês vão responder. Fechou a semana 3, pessoal.